Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Sioncast, o podcast que nós produzimos aqui na base de Jocum Sion, onde nós falamos sobre missão e oração. Hoje eu estou aqui com a Lara, missionária e obreira daqui da Jocum Sion. Nós vamos conversar um pouco sobre o que Deus tem gerado com ela nesse tempo. Eu sou a Kevlin, também sou missionária e obreira daqui de Jocum Sion. E já te agradeço por estar aqui com a gente para mais um episódio. Lara, para começar, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho para a gente como foi o seu processo de conversão, como que você conheceu Jesus. Oi, gente, como a Kevlin falou, eu sou a Lara, tenho 24 anos. E sobre o meu processo de conversão, eu já nasci num lar cristão, então os meus pais sempre me criaram nos caminhos do Senhor e me ensinando sobre quem Deus é. Mas eu conhecia o Deus dos meus pais, e com o passar do tempo, eu fui tendo as minhas próprias revelações sobre o Senhor e conhecendo mais dele e me apaixonando mais sobre ele. Até que o Senhor começou a falar mais intensamente comigo sobre missões, que foi quando eu conheci missionários de Jocum. Eles estavam fazendo um prático aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu passei um mês tendo encontros semanais com eles em uma igreja. E ali o Senhor me fez ter a certeza de que eu ia para a ETED, que é a primeira escola de Jocum. E depois de um tempo, o Senhor voltou a falar comigo sobre isso e eu entendi que era hora de fazer a minha TED. E foi assim que eu vim para Missões. Lara, conta pra gente um pouco como foi para você a diferença entre conhecer e se relacionar com Deus em igreja, como igreja local, e como foi para você começar a aprender de Deus na missão. Como foi começar a ouvir de Deus? Como foi esse seu processo da ETED em diante? Eu acredito que na missão as coisas se tornam muito mais práticas. Então, quando eu estava na igreja local, eu já conhecia Deus, me relacionava com Ele, lia as Escrituras, mas estando em comunidade, convivendo com pessoas, tendo aulas em escolas, as coisas se tornam mais práticas. E como a vida em comunidade nos afia muito, então eu sinto isso, que a gente já lê a palavra, aprende das Escrituras e já começa a praticar aquilo que a gente está aprendendo. Uhum. Como missionária, eu acredito que Deus tem compartilhado sobre o coração dele com você e tem gerado coisas em relação a povos, nações no seu coração. Você pode falar pra gente quando foi que você começou a ouvir de Deus sobre algum povo, alguma nação? Quando foi que você começou a perceber que, tá bom, Deus me chamou pra missão, mas agora eu tô sentindo que ele tá me apontando a um destino? O Senhor começou a compartilhar comigo sobre os povos e sobre as nações, muito a partir das salas de oração que a gente tem, né, que a gente faz. E eu me lembro da primeira sala de oração, que foi uma sala de oração pela Turquia. O Senhor ainda não falou especificamente comigo sobre esse povo, de ter me chamado para ele, mas eu sinto que ali foi um start para ele começar a compartilhar o coração dele comigo sobre os povos. Então essa sala de oração ela foi muito intensa. Eu sentia o meu corpo todo queimar. Então foi muito intenso mesmo. E eu senti que ali eu falei, nossa, o Senhor realmente fala sobre os povos e sobre as nações. E eu sempre tive um amor muito grande pelo Brasil. E o Senhor sempre falou comigo sobre o Brasil e sobre os povos indígenas. E isso foi aumentando na vida, aqui na base, isso foi aumentando. Então eu fui entendendo com o passar do tempo que realmente ele estava me chamando mesmo para um compromisso com esse povo, com o nosso povo e com o povo específico dentro dos brasileiros, que são os povos indígenas. E o Senhor também começou a falar muito comigo sobre Portugal. Na minha TED, que é essa primeira escola que nós fazemos, o meu prático foi para Portugal. Então, ali o Senhor já começou a compartilhar um pouco comigo, mas eu ainda era bem imatura e não conseguia absorver muitas coisas. Mas depois eu voltei para Portugal
E eu fiz uma viagem de mais um mês e depois eu fiz uma outra viagem pra gente rodar uma escola de férias. Então fui para Portugal 3 vezes. E durante essas viagens o Senhor foi compartilhando mais do coração dele comigo sobre esse povo. Então Portugal é um povo que o Senhor tem gerado no meu coração. Eu ouvia muito a Deus sobre os povos indígenas e o Senhor, eu sinto que Deus firmou isso no meu coração, sabe? Tornou algo sólido. E depois ele começou a compartilhar sobre um outro povo, que foram os portugueses. Então, nessa segunda viagem para Portugal, que nós passamos um mês, o Senhor compartilhou muito do coração dele sobre os portugueses e me fez sentir o amor dele por esse povo e me fez sentir o coração dele por esse povo. Então eu falo que da primeira vez que eu fui para Portugal, ainda era tudo muito novo e tudo muito estranho, uma terra que eu não conhecia, pessoas que eu não entendia muito bem, porque por mais que seja a mesma língua, às vezes é difícil de entender quando você não está acostumado. E aí, da segunda vez, pareceu que era um lugar, tipo assim, nossa, eu tô voltando pra um lugar que eu conheço. Então, era esse ambiente de, nossa, eu tava com saudade disso daqui. E da última vez que eu cheguei em Portugal, eu falei, eu tô em casa. Então, eu senti que eu tava em casa. E eu sei que isso só foi gerado porque o Senhor compartilhou o coração dele comigo sobre esse povo. E porque eu senti, Deus falando e eu abri o meu coração pra ouvir sobre essas pessoas. Sim. E entrando um pouco mais em relação ao Brasil, aos povos indígenas, para quem está ouvindo aí de casa, aqui na Jocum nós temos uma escola que é a EDOI, a Escola de Oração e Intercessão, onde no final dessa escola cada missionário é responsável por trazer um projeto gerado com Deus em oração para uma nação, um povo específico. Eu sei, Lara, que a sua EDOI, ela foi um pouco atípica, né? Porque Sim. aconteceu muitas coisas que, se você quiser, você pode abrir também. E como foi para você viver essa escola de oração, onde que o objetivo é gerar algo com o Senhor? Eu acredito que tem essa responsabilidade muito grande, né? De a partir de agora eu tenho uma parte daquilo que está no coração de Deus e eu sou responsável por zelar e cuidar disso que o Senhor que o Senhor está me dando, né? Então, como foi esse processo para você durante a EDOI de entender essa sua responsabilidade, de deixar Deus tocar realmente nas suas afeições e em quem você era para corresponder ao coração dele? Falar sobre a EDOI sempre me emociona, então talvez olhem algumas lágrimas, mas a EDOI é a escola que ganhou meu coração e que as minhas afeições foram cativadas pelo Senhor. Na EDOI a gente tem muita exposição de quem Jesus é. E quando a gente vê quem Jesus é, nós vemos quem nós não somos ainda. Então aquilo dali nos molda o nosso caráter e nos trata. Então, na EDOI, nós aprendemos a ter um caráter de um intercessor, de quem está pronto para estar ali diante de Deus e ouvir o coração dele sobre as pessoas, sobre as nações. Então, é um ser que está preparado para ouvir as dores de Deus sobre os povos, para ouvir as alegrias de Deus sobre os povos e para clamar para o coração dele, para clamar a respeito daquilo que o Senhor tem sentido a respeito de um povo. Então, a EDOI são muitas emoções que acontecem, como a Kevin falou. A minha EDOI foi um pouco atípica. O meu pai faleceu durante a escola, né? E eu sei que eu só consegui passar por isso porque eu estava nessa escola. Então eu tive o coração do Senhor compartilhado sobre o meu projeto, uma parte dele ainda na EDOI, na minha edição, e eu precisei concluir ele depois, por conta disso que aconteceu. Mas isso não limitou em nada do que o Senhor tinha para fazer e do que o Senhor tinha para falar. Eu acredito que estava tudo perfeitamente desenhado e alinhado com aquilo que o Senhor precisava fazer.
Então, ainda na EDOI que eu fiz junto da minha turma, eu estava em um tempo de oração ali na cachoeira, ali embaixo, e eu lembro que eu não tava orando especificamente para que o Senhor falasse comigo sobre o povo, porque eu estava orando muito para que o Senhor compartilhasse comigo a respeito de que povo que Ele queria, porque eu já tinha o meu coração inclinado sobre os povos indígenas, mas eu não queria que fosse algo de mim mesma, né? Uhum. Eu queria que fosse algo compartilhado pelo Senhor. Então eu lembro que eu estava fazendo alguma oração e aí eu ouvi o Senhor falando comigo. Eu senti assim, eu tive uma impressão que ele falou sobre Paraisópolis. E eu falei, meu Deus, o que é Paraisópolis? Porque eu não sei vocês que estão assistindo aí de casa, mas eu, quando pensava em povos indígenas, eu pensava no norte, no nordeste, Amazonas, Rondônia, e era aquilo dali. Mas aí o Senhor falou Paraisópolis, e eu falei, o que que Deus está falando? E eu falei, ok, deve ser uma cidade, sei lá, no norte. Mas eu sabia que tinha uma cidade, uma comunidade em São Paulo com esse nome. Eu já sabia disso. Mas eu falei, não é possível que isso tenha a ver com os povos indígenas. Mas realmente tinha. E quando eu fui pesquisar, era um povo, dentro da comunidade de Paraisópolis, existe um povo indígena que é o povo Pancararu. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse povo, eu já tinha ouvido falar sobre outros, mais comuns assim, mas sobre esse povo eu nunca tinha ouvido falar. Então, aí foi o processo de começar a pesquisar mais sobre esse povo e de começar a sentir mais o coração de Deus sobre esse povo. E até mesmo antes disso, até que o Senhor falasse sobre o que ele queria, eu precisei estar com o meu coração ali, posicionado diante do Senhor e buscando mesmo o coração dele a respeito daquilo que ele queria. Porque, como eu falei, eu não queria que fosse algo de mim mesmo. Então, eu precisei tirar tempo de oração, eu precisei gastar tempo diante do Senhor a respeito disso e a respeito daquilo que ele queria, até que ele realmente compartilhasse que era sobre esse povo. Então, depois que eu entendi, ok, é sobre esse povo, eu comecei a buscar mais informações mesmo e buscar mais o coração do Senhor a respeito desse povo, tirar tempos de oração sobre eles e buscando mesmo o coração do Senhor. Até que a minha dói terminou e eu não fiz o projeto porque eu não tinha mesmo condições, mas aí depois disso, é, quando a próxima edição da EDOI estava rodando, eu voltei a buscar o coração do Senhor mais intensamente, né, para fazer mesmo o projeto a respeito desse povo. E aí algo interessante que os outros alunos de EDOI que tiveram uma EDOI normal não viveram, mas é que eu já tinha vivido outras coisas. Então, Portugal já tinha acontecido. E o Senhor, tudo isso que eu falei sobre Deus compartilhar o coração dele comigo sobre Portugal, as duas viagens depois do meu prático da ETED já tinham acontecido. Então, Portugal já tinha um lugar no meu coração. E eu precisei entender no Senhor que Portugal tinha um lugar no meu coração, mas os povos indígenas também tinham ainda um lugar no meu coração. E sempre vão ter, porque o Senhor me chama para esse povo. E vai chegar um momento que eu vou até eles e levar o Senhor para eles. Então, eu precisei alinhar o meu coração diante do Senhor novamente e entender que Portugal tem um lugar no meu coração, os portugueses têm um lugar no meu coração e no coração do Senhor, mas os povos indígenas também têm. Então, foi tudo isso, aconteceram muitas coisas, mas o Senhor alinhou perfeitamente todas as coisas. Sim. Eu acredito que tenha sido um choque, porque para mim eu também não fazia a menor ideia de que tinha um povo indígena no meio de Paraisópolis. Eu, como uma pessoa que foi criada em São Paulo, já tinha ouvido falar muitas vezes de Paraisópolis, até com escritores da literatura brasileira que têm trabalhos, tudo, mas eu nunca tinha ouvido falar do povo Pancararu. E eu acredito que não só eu, mas quem está ouvindo agora também não conheça. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre quem são eles, por que eles estão no meio de Paraisópolis e o que tem acontecido lá? Sim, com certeza. Realmente foi um choque isso. Eu falei, meu Deus, como assim? Um povo indígena no meio de uma comunidade. Mas, pesquisando mais a fundo, eles são um povo originariamente de Pernambuco.
Então, eles são originários do Nordeste e, com o passar do tempo, eles começaram a migrar para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho. Ainda existe a comunidade lá em Pernambuco, a comunidade deles é muito forte lá, mas eles também estão presentes em São Paulo e em alguns outros estados também do Brasil. Então eles migraram para isso, originariamente para isso, e dentro de Paraisópolis e também de outras comunidades como Real Parque, eles começaram a gerar as suas próprias comunidades. Mas como eles estão, né, dentro de São Paulo é aquela cidade que parece um país, né? Aquilo. Então, São Paulo se gere sozinha e gere muitas coisas, gere o Brasil na economia. Então, é tudo muito grande. Então, eles começaram a se misturar com os paulistas, mas ainda tendo as suas próprias comunidades e ainda mantendo sua cultura, ainda fazendo viagens para São Paulo. Eu pesquisei, para São Paulo não, para Pernambuco, que é onde tem a comunidade originária. Então, pesquisando, eu assisti alguns documentários que indígenas que tiveram filhos em São Paulo contam como eles levaram os seus filhos para conhecer a comunidade em Pernambuco e como eles levam os seus filhos para conhecer a comunidade em Pernambuco. Então, eles procuram manter as suas próprias comunidades para ter a sua cultura preservada, né? Então é basicamente assim que eles vivem em São Paulo. Eles estão ali inseridos na cultura da cidade, mas eles ainda tentam preservar as suas comunidades. E qual a relação desse povo com Jesus, né? Tem uma porcentagem dele que são cristãos, como que como que está essa parte, né, de evangelização entre esse povo? Então, pesquisando, eu consegui contato com um pastor de lá do Nordeste mesmo. Se eu não me engano, ele é realmente de Pernambuco, que é de onde esse povo é originário, mas ele é inclusive pancararu, ele é desse povo, dessa etnia. Então, ele me contando, né? Ele falou que já existe essa igreja, né? Que é a igreja que ele fundou, por exemplo. Ele foi evangelizado, ele foi alguém alcançado, ele, a sua família, alcançado pelo evangelho ali no meio do povo pancararu mesmo. Mas ele mesmo me falou que ainda precisa de muito trabalho. Ainda precisa de uma evangelização, eles ainda precisam conhecer o Senhor ali no Nordeste mesmo. E sobre o Sudeste aqui, né, eu não consegui encontrar nada, nenhum trabalho que fosse feito com eles ali dentro de São Paulo. Eu não consegui encontrar. Não sei se de fato tem, se agora já tem, né? Mas eu não encontrei, só encontrei mesmo esse pastor. Então, isso só me fez ter a certeza de que da necessidade que esse povo tem de encontrar o Senhor. Tanto aqui em Portugal quanto lá no Nordeste, como esse próprio pastor, que é desse povo, falou que existe essa necessidade, né? De ser mais espalhado o evangelho. E eu acredito que eles precisam de mão de obra. Então, como a gente sabe, né, que o campo missionário está cheio e cheio de pessoas precisando ouvir de Jesus. Os campos estão brancos e nós precisamos ir. Então eu acredito que os campos dos Pancararu também estão assim. Eles estão brancos e estão prontos para a colheita. Agora, se quem está ouvindo está se interessando com o povo Pancararu, como você falaria para essa pessoa que ela pode se envolver com a evangelização em oração, engajamento? Quais conselhos você daria para essa pessoa fazer parte da missão do Senhor com esse povo? Então, eu acredito que tudo começa no lugar de oração. Então, a primeira coisa a se fazer é orar e buscar o coração do Senhor sobre esse povo. E como eles são um povo que não é tão conhecido, eu acredito que muitas coisas que vão ser reveladas sobre esse povo vai vir a partir do coração do Senhor.
Eu mesma encontrei algumas informações na internet, mas eu também precisei muito parar para ouvir o coração de Deus, ouvir o coração do Senhor a respeito desse povo. Então, tudo começa a partir do lugar de oração. Então, busque ao Senhor a respeito desse povo. Busque também pessoas desse povo, indígenas Pancararu, no Instagram, por exemplo, que é algo bem atual. Então, eu sigo indígenas Pancararu no Instagram para saber mais da cultura e do que eles estão fazendo, como eles estão se movimentando. Eles estão muito envolvidos com a arte. É, eles estão muito envolvidos com esse processo de arte, tanto em São Paulo quanto lá no Nordeste. Então, eles têm exposições artísticas. Então, procure se envolver com isso. Primeiro, buscando, vendo, conhecendo, se interesse pelo povo. Peça ao Senhor para você ter o seu coração cativado sobre eles, né? Sobre isso. Então, se insira com o povo da forma que nós podemos. Então, use a tecnologia ao seu favor. Use a tecnologia para conhecer do povo. Busque informações sobre isso. Busque pessoas indígenas que estão divulgando o seu trabalho. Eles têm procurado manter a sua própria cultura dentro desse povo, dentro das exposições artísticas que eles falam, perdão. E também procure coisas no YouTube, canções, tudo que eles têm feito, o que eles têm feito. E busque ao Senhor sobre isso. Também para que a cultura seja redimida, a cultura desse povo seja redimida e que se volte ao Senhor, para que um dia, quando todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações estiverem diante do trono do Senhor, adorando a Ele, o povo Pancararu também esteja ali, com a sua própria cultura, redimida ali diante do Senhor, adorando ao Senhor. Uhum. E eu acredito que esse seu conselho não se aplique somente ao povo Pancararu, né? A qualquer tribo, a qualquer povo que você tenha interesse, que você sinta que Deus está te convidando para amar, para se interessar por esse povo. Esses conselhos da Lara se aplicam de forma muito expansiva, né? Porque realmente todos os povos a gente vai tocar primeiro neles na oração. O Robson até sempre fala, né, que a história de Deus é construída no lugar de oração. Sim. Então não adianta a gente querer colocar as nossas mãos num povo no qual a gente não orou primeiro, nem querer se envolver em algo que antes a gente não se disponibilizou a ouvir o coração de Deus, a ouvir o Senhor. Então, partir desse lugar de oração é muito importante, né? Sim, com certeza. Posso? Pode fazer. E eu sempre faço uma oração, que é que eu peço ao Senhor para que antes que os meus pés toquem, as minhas lágrimas sejam derramadas por aquela nação, por aquele povo. Isso realmente não se resume só ao povo Pancararu ou só aos portugueses, mas que antes que os meus pés toquem qualquer povo que o Senhor quiser me levar, que as minhas orações alcancem primeiro. E falando um pouco mais sobre os portugueses também, antes de que eu fosse para essa segunda viagem, eu lembro que nós oramos muito aqui na base. E a equipe que iria, né? Nós tiramos muito tempo de oração, muito tempo de intercessão. Então, ao longo da escola que a gente estava fazendo, a gente, que era a EDOI, essa escola que a Kevin falou um pouco, e que eu também falei. Então, antes disso, durante a EDOI, a gente ouvia o coração do Senhor sobre Portugal. Então, a gente teve o nosso coração cativado pelo povo. E aí, quando eu cheguei em Portugal, parece que eu estava de fato me sentindo pertencente àquele lugar, de alguma forma, sabe? E amante daquele povo, porque já tinha sido gerado no lugar de oração primeiro. E um conselho também que a gente pode deixar, eu acredito que a Kevin concorde comigo, é para que você não fique no que as pessoas dizem sobre um povo, no que as pessoas dizem sobre uma nação. Nós, como brasileiros, nós sabemos o que é falado lá fora sobre o nosso país, sobre nós mesmos, e que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o brasileiro é um povo cativante, é um povo acolhedor, é um povo amável. E muitas coisas
Muito disso não é falado sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Então, não fique com as más impressões que você já tem sobre um povo. Não fique com os estereótipos que você já tem sobre o povo. Um povo, né? Busque o coração do Senhor, porque o Senhor tem aquilo que é puro e genuíno sobre um povo. Porque é Ele que fundou todas as nações, todos os povos, para a sua própria glória. Então, primeiro, se você está se interessando, se você está ouvindo o Senhor falar com você sobre um povo, se você está vendo, sei lá, a bandeira de uma nação em tudo quanto é lugar que você passa, não ignore isso. Não ignore, mas procure ouvir mais do Senhor sobre isso, sobre esse povo. E busque mesmo, Senhor, o que é que o Senhor tem a respeito dessa nação? O que é que o Senhor tem a respeito desse povo? Eu não quero ficar com aquilo que as pessoas dizem. Eu não quero ficar com aquilo que eu já ouvi. Mas me deixa ouvir o seu coração. Sim, até agregando nisso, eu lembro quando na minha TED foi anunciado que a gente iria para a Argentina. E eu tinha somente o estereótipo que o Brasil tem da Argentina, que envolve o futebol e todas essas questões negativas, né, em relação ao povo argentino. Então eu tava tipo, pô, eu não quero ir. E muito, assim, relutante com Deus. Mas quando eu comecei a abrir meu coração para deixar que Deus mostrasse o que ele tinha com a Argentina, o amor que ele tinha por aquela nação, quando eu pisei os meus pés lá e vi verdadeiramente qual era a realidade e o que havia no coração de Deus, parecia que caíam escamas dos meus olhos. Sim. E eu tava vendo que não era nada do que eu imaginava. E hoje é uma nação que eu carrego no meu coração e que se o Senhor falar, vai, eu tô indo, Senhor, eu quero, vamos fazer parte, porque realmente às vezes a gente se prende muito ao que a gente está vendo e ouvindo falar, e pode ter certeza que na maioria das vezes o coração de Deus é totalmente diferente do que as nossas expectativas acreditam, do que aquilo que a gente enxerga, porque o Senhor, ele realmente ele ama todo o povo, toda a tribo, toda a língua, Sim. todas as nações são amadas e desejadas por Deus. E eu tenho certeza que o Senhor não vai descansar enquanto os seus filhos não enxergarem e não se importarem com cada povo, com cada tribo, enquanto a gente não abrir os nossos olhos e não se posicionar para estar cumprindo a vontade do coração dele, o Senhor não vai descansar, o Senhor vai insistir. E agora é a nossa posição de entender, né? Tá bom, o Senhor tem um desejo no coração dele. Agora, qual é a minha posição? Qual é a minha parte? O que que eu posso fazer em relação a isso, né? E a gente está numa situação que a gente é missionário, vive para isso, tá com a nossa agenda 100% aberta e disponível para Deus fazer como Ele quiser, mas às vezes você pode estar numa situação diferente, numa realidade de igreja local, de emprego, de uma vida comum, mas não se abstenha de ouvir o coração de Deus, não se abstenha de se envolver com a missão de alguma maneira. Pode ter certeza que não é porque você está no seu trabalho, com a sua igreja, que Deus não vai querer compartilhar. Ele quer sim compartilhar sobre os povos, ele quer sim que você faça parte disso, e então esteja disponível. Eu te desafio hoje a sentar no seu quarto, dobrar seus joelhos e falar: Deus, que povo o Senhor quer compartilhar comigo? Por quem eu posso orar? Qual país o Senhor deseja que eu ore hoje? E se disponibilize, porque a oração, ela muda situações, ela transforma realidades, né? E a gente tem que ter essa confiança em que a oração vai gerar algo para o Senhor, vai gerar algo com o Senhor. Não é somente o ir, né? Mas é o que você falou de as suas lágrimas tocarem Sim. primeiro esse lugar. Sim. Sobre isso, né, de pessoas que talvez estejam fora da missão, como a Kevin estava falando, né, não se limite à sua própria rotina, porque Deus não se limita a nós mesmos, né? Então, imagina se Deus fosse deixar para compartilhar o coração dele sobre todos os povos apenas com os missionários. Não ia dar certo, não ia dar certo. Então, existem você aí com a sua própria rotina,
com o seu emprego, que é algo legítimo, você também adora o Senhor dessa forma. Você também pode ouvir ao Senhor dessa forma. Você também pode ouvir o coração dele sobre os povos e sobre as nações. E talvez você esteja inserido num lugar de trabalho que existem pessoas de outro lugar, de outras culturas. Eu lembro quando eu fui para São Paulo no ano passado, eu visitei a Avenida Paulista e nós fomos em missão para lá. E um dia a gente saiu para fazer caminhada de oração e um dos lugares que nós fomos foi a Avenida Paulista. E, cara, as nações estão ali. Existem pessoas de todos os lugares. Eu vi os asiáticos no geral, coreanos, japoneses, eu vi franceses. Então, pensa, se você está ali no seu trabalho, você está vendo pessoas de outros lugares, de outras nações, e pedindo para que o Senhor compartilhe sobre o coração dele com você, sobre essas pessoas. E mesmo que você não tenha contato com pessoas de outras culturas, faça como a Kevin falou, entra no seu quarto e peça ao Senhor. Senhor, compartilhe comigo, não se limite a mim mesmo. Eu não quero limitar o Senhor. Deus é um ser ilimitado. Então, que a gente não queira limitar ele. Então, não faça isso, mas busque ouvir o coração dele e peça nações, peça aos povos, pergunte ao Senhor qual que é o povo que ele tem para você. Talvez o Senhor queira que você se comprometa com o povo. Então, você tirar apenas alguns minutos de oração sobre um povo específico durante o seu dia, você vai passar a ouvir mais do coração do Senhor. E eu tenho certeza que isso não vai ficar só no seu ouvir o coração do Senhor a respeito desse povo. Isso vai aprofundar o seu próprio relacionamento com o Senhor. Porque é isso que acontece quando a gente busca Deus sobre os povos e sobre as nações. O nosso próprio relacionamento com Ele é aprofundado. Nós passamos a ter mais proximidade com Ele, a amar mais o Senhor e a querer aprender mais dele, né? Sim, e não só outros povos, né? Como você tinha falado no começo, o Senhor sempre gerou amor no seu coração pelo Brasil. Então, também ame, também Sim. interceda, também se envolva, se engaje pela nossa própria nação. Não acho que porque o Brasil já é considerado um país cristão majoritariamente, que a gente não precisa e não deve se envolver em fazer Jesus conhecido a quem está ao nosso redor. Você pode não ter alguém de outro povo ao seu redor, mas eu tenho certeza que existe alguém que está perto de você, que precisa, que deve conhecer de Jesus e que às vezes o Senhor só está esperando o nosso sim, a nossa disposição, a nossa. A gente largar, né, dos nossos próprios desejos para viver os desejos de Deus e para estar disponível para a vontade dele. Então, com certeza, Deus tem algo para você em relação a viver a missão, em tanto orando, agindo em todas as esferas, né? Porque às vezes a nossa mente separa como se a vida de igreja estivesse aqui e a missão estivesse aqui, mas não existe separação aos olhos do Senhor. Todos nós estamos vivendo uma coisa só, pelo Senhor, para o Senhor, até que Cristo venha. Para que Cristo venha, né? Porque esse é o nosso objetivo, que ele seja conhecido entre as nações, entre os povos, para que ele volte. Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Ai, acho que era alguma coisa de oração aí. Eu lembrar. lembro. Tem 34 minutos. Deixa ela lembrar e aí depois a gente. Caraca, mano, vocês falam, tipo assim, você fala muito. Cada um vai dar o tempo 12 minutos. Eu quero Será? Ai, Como que os professores Peraí. ficam uma hora falando aqui? ah, tá, lembrei. E sobre isso, né, como a Kevin falou, de que talvez você não tenha pessoas de outras nações, mas você tem alguém perto de você. E nós, como cristãos, é um dever nosso interceder pela nossa nação, interceder pelos governantes da nossa nação, interceder pelas pessoas de autoridade mesmo da nossa nação. Então, interceda mesmo, busque o coração do Senhor, comece
pela nossa nação. Nós sabemos que existem muitas coisas que podem ser melhoradas dentro da nossa própria nação, muitas coisas para honrar mesmo, para glorificar o nome do Senhor. Então, comece buscando o coração dele sobre a nossa própria nação, sobre os brasileiros que ainda não o conhecem, porque parece que não, mas existem ainda pessoas dentro do Brasil, povos indígenas, por exemplo, povos quilombolas, que ainda precisam conhecer mais do Senhor. Talvez já tenham até ouvido sobre quem Deus é, o evangelho já tenha chegado, mas não existe um trabalho de discipulado, não existe um processo de discipulado, não existe algo contínuo. Então eles ainda continuam precisando aprender mais sobre quem Deus é. Então você sempre vai ter realmente alguém perto de você que precisa da sua oração. Então é isso. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Se envolva, esteja engajado na missão de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer compartilhar muitas coisas com você, principalmente no lugar de oração. Muito obrigada, Lara. Obrigada por compartilhar daquilo que Deus tem gerado com você em todo esse tempo. Eu creio que ainda tem muito mais para você conhecer e ouvir do Senhor, e a minha oração é para que você realmente alcance esses povos e que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e de compartilhar. Se esse vídeo te edificou, se essa conversa te fez pensar no Senhor, compartilha com seus amigos, com os irmãos da igreja. Faça com que essa mensagem chegue mais longe também. Curta, comente, a gente quer muito saber a sua opinião sobre os vídeos que a gente tem produzido aqui. E já tem outros episódios sobre esse mesmo tema postados aqui no nosso canal no YouTube. Então assista eles também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.